Estamos com o programa Transcendência, o nosso bate-papo com o Sérgio Petzi. Sérgio, continuando sobre a violência, o que te parece, então, a violência social no Brasil hoje? Como tu identificas, como tu vês? Bueno, vamos pegar o fio da meada, né? Tu estava fazendo um desafio, fazendo bem provocativo, foi lá para a Mãe África, né? E eu estava me lembrando, e é onde eu queria chegar, porque a tua pergunta remetia já a isso. Dias atrás, eu conversando com um adolescente, tu sabes que aqui em Lajeado eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei já há 3 anos, né? Então é um contato direto com a produção de violências por parte de jovens, que vem crescendo muito, embora a violência sobre eles seja muito maior do que a que eles praticam. A impressão que dá para as pessoas de que os nossos jovens estão muito violentos. Sim, houve um crescimento, e a gente não chegou a conversar mais por que disso, né? Só anunciamos. Mas também há uma violência muito maior que é sobre eles. Mas conversando com um jovem, particularmente um deles, e ele me falava da inserção dele numa gangue. Nós já temos esse fenômeno, e eu já alertava há tempos atrás, em algumas outras conversas, de que me preocupava que em breve nós teríamos isso aqui, que é um fenômeno que em Porto Alegre já está, né, tu sabes, há bastante tempo. Em outras metrópoles brasileiras, sim, é um fenômeno que vem crescendo, principalmente nas metrópoles, com a urbanização crescente, e por outras razões que a gente não comentou ainda. Mas aqui em Lajeado esse fenômeno também já chegou, e interessante assim pela a forma como se dá um ingresso dentro da gangue, com rituais que remetem a isso que o Nietzsche fala, de um exercício de supliciamento. Aí, o ingresso... Tu falaste na moral de Nietzsche, eu quero usar para esse debate dessa questão social, né, da violência hoje no Brasil. A moralidade em Nietzsche está muito ligada a este contrato social, ao regramento, às leis. Se dá a entender, como outros filósofos, que a moral ela tem a ver com tudo aquilo que constitui lei, que constitui norma, que te diz que deves fazer isso, deves fazer aquilo. Já a ética teria muitas vezes o papel de desestabilizar a moral. Iria contrário à moral. Ou seja, existe uma regra na sociedade que te diz para não fazer determinada coisa. O ser humano, a ele é imputada a obrigação de não fazer. E parece que qualquer um, não só o jovem, muitas vezes tem a tendência de violar esta moral, de quebrar o regramento. Ainda mais quando o regramento lhe impõe algo que vai contra o seu desejo. A ética, no entanto, ela, acima de tudo, tu sabes que tem a ver com a defesa da vida humana, com a sensibilidade da vida humana, a possibilidade de crescimento da vida humana. E esta ética muitas vezes vai contrária à moral. Por quê? Porque a moral te diz algo para não fazer, socialmente posto, colocado, e a ética te afirma que tu deves fazer. Tu deves defender a vida humana, deve defender os interesses humanos. E nem sempre a moral faz isso. A questão da violência com a moral e a ética, e olhando Nietzsche, por exemplo, nós podemos nos perguntar se muitas vezes determinadas violências, de fato, são violências. Ou seja, será que determinadas coisas que se fazem, determinadas coisas que se praticam, elas estão no âmbito daquilo que nós dizemos que é violência, é maldade? Eu estava te falando, acho que tu colocou questões muito importantes, né, dessa formação de uma gangue. Quer dizer, o jovem contava que o ingresso nela passa por um ritual de supliciamento, que é o garante de, então, tendo sobrevivido a esse suplício de entrada, garante a ele o ingresso numa moralidade. Porque a gangue tem a sua moralidade. Vai bater de frente com outras moralidades, ou em alguns aspectos ela é semelhante na sua estrutura. Quer dizer, tu vai firmar um pacto de adesão. Quer dizer, tu vais a um banco, tu vais fazer um contrato, tu está comprando uma casa, tu tem o ingresso na gangue tem um contrato. Um contrato que não é a assinatura de um papel, mas é por um laço de sangue. Quer dizer, veja só, para constituir uma gangue que vai exercer atos de uma moralidade que pertence àquela gangue, mas que são contrários à moralidade de alguns segmentos sociais, ela passou por um rito
muito semelhante a ritos antigos de laços de sangue e de uma perpetualidade, quer dizer, não pode romper sob pena de pagar com a própria vida. E isso está acontecendo aqui em Lajeado, por jovens. O porquê que eles formam isso? E por que vão exercer eles atos que são contrários à moralidade vigente, mas que teriam eles algo ético? Quer dizer, aquele laço de sangue, como em alguns ritos antigos, seria algo ético? Podemos perguntar, podemos pensar assim. A formação dessas gangues, não só aqui em Lajeado, em várias outras cidades, ela nos leva a pensar assim que aquilo que seria o ponto de origem normativo, moral e ético, a família, por exemplo, não está mais vigorando. Nós notamos que esses jovens, ao formarem esses grupos, é como se fossem famílias. Traficantes que agregam na sua empresa ilícita jovens para trabalhar, como ali também se constitui algo um tanto familiar, com alguma particularidade, com algum jeito específico. Então, me parece que na nossa sociedade, a falta de algo que dava um rumo ético para o sujeito. Olha, isto aqui pode, isto aqui não pode. Isso é uma crise de identidade, né? Porque a própria afirmação ética tem a ver com identidade, com apropriação, com a alteridade, autoridade e poder, que poderíamos até trabalhar depois, mas eu sinceramente acho aqui que quando fala desta crise ética, logo nós estamos falando da crise do sujeito, da perda do sujeito, da perda da sua própria leitura. Por quê? Porque ao não saber o que é ético e ao não se firmar na ética, nós estamos, eu acho que, procurando, Sérgio, de alguma maneira, entender que nós nos perdemos, nós nos violamos e nós já não temos mais referenciais que não sejam apenas de leis, de regramentos, mas sejam referenciais que fazem parte da nossa herança, do nosso passado, da nossa elevação cultural. A individualização hoje, o isolamento hoje, leva a uma perda do sujeito, leva ao sujeito não se reconhece mais, ele não consegue se ver mais. Ele absolutamente procura, em todos os lugares, uma afirmação de identidade. E nele mesmo, em seus valores, e na questão da família que tu bem colocas, ele parece não encontrar. E nesta crise, talvez ele esteja cada vez mais longe da ética. Muito próximo da moral, porque a moral parece que regula tudo. O Estado tem vontade de regular absolutamente tudo. O Estado tenta regular todas as funções. Claro que a tutela do Estado é importante, mas a violência e toda a crise ética talvez passe por isto, por esta perda de referenciais que sejam sagrados, que nos eram caros, que eram da nossa herança.